nessa temporada. Faz um resumão, por favor, de como é que está sendo essa experiência para você, meu. Cara, acho que desde do primeiro momento, né, quando a gente chegou no Cruzeiro, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, a gente sabia o tamanho do desafio, né? Não era segredo para ninguém o momento que o Cruzeiro estava, mas também estava claro e nítido que era uma grande oportunidade, né? Primeira oportunidade de da gente conseguir desenvolver um projeto desportivo, fazer um projeto que procura ser diferente da média aí do futebol brasileiro, né, Nicola? A gente sabe que a gente veio analisando as práticas e a média dos clubes, a gente vem identificado muitos clubes cometendo os mesmos erros, cometendo, inclusive, o mesmo modelo, né, a mesma prática de contratar, demitir treinador, mesmo perfil e processo de contratação de jogadores. E a gente entendeu que toda a gestão ali do Ronaldo, que o Cruzeiro pode se posicionar de maneira diferente, dá para mostrar para a indústria do futebol brasileiro que é possível fazer futebol de uma maneira diferente, e a gente acredita que o diferencial do Cruzeiro está justamente da porta para dentro, né? Como a gente toca o dia a dia do departamento de futebol do Cruzeiro, como o clube é gerido, né? Com muita responsabilidade financeira, mas também com grandes ambições, né? A gente sabe que normalmente dirigentes no futebol brasileiro eles querem satisfazer os anseios da opinião pública e satisfazer os anseios do torcedor de maneira imediata. No Cruzeiro a gente acredita que isso vai ser feito, mas através de medidas duras, medidas complicadas no início, para que a gente consiga, dentro de 3, 4, 5 anos, colocar o Cruzeiro no lugar que ele merece, principalmente porque não existe mágica, né? A gente acredita muito em gestão e eu não tenho dúvida que com a equipe que hoje a gente conseguiu constituir, o Cruzeiro vai sim ser um dos principais clubes do futebol brasileiro dentro de pouco tempo. Pedro, eu não sei se você gosta de falar, mas antes de conversar com você, fiz algumas apurações e cheguei a receber a informação de uma pessoa do Cruzeiro que hoje vocês têm uma folha muito inferior aos principais times do futebol brasileiro, algo na casa de 6 milhões, 6 milhões e meio de reais, e que você tem muito menos capacidade de investimento do que outros dos seus concorrentes. Até por isso, a posição do Cruzeiro na tabela de classificação é bacana, está dentro do que vocês imaginavam. Como é que você avalia custo-benefício do Cruzeiro hoje? A gente acredita que o Cruzeiro ele vai conseguir diminuir essa distância financeira com a sua força de trabalho, né? Com a equipe que a gente vai montando, não só a equipe de atletas, mas também comissão técnica, o staff interno do clube. A gente acredita que com muito trabalho, trabalho de qualidade, a gente vai conseguir diminuir essa distância que a gente sabe que existe, né? Não dá para a gente falar que o Cruzeiro hoje vai ter a capacidade de investimento dos principais clubes do Brasil, porque isso seria uma mentira, né? E a gente vem falando de maneira constante para o torcedor do Cruzeiro e para todos que acompanham o clube, de que a gente não quer aqui enganar ninguém, né? O nosso objetivo é construir o clube para que daqui a alguns anos a gente consiga estar lá em cima, fazendo investimentos, mas mais do que fazer investimento, eu acho que o mais importante é você investir de maneira inteligente, né? E não é só investimento em equipe, né, Nicola? A gente fala que para se constituir um clube de futebol, você precisa investir em infraestrutura, você precisa investir em gente muito boa, e só assim você vai conseguir desenvolver a inteligência do clube, e essa inteligência, sim, vai fazer com que você consiga grandes resultados. Então, hoje, a nossa meta é retomar o Cruzeiro, fazer com que o Cruzeiro, a partir do ano que vem, já volte a disputar competições internacionais e que a gente consiga ter uma Série A estável. Boa. Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, falando com a gente. É óbvio que o torcedor do Cruzeiro conhece, mas como a gente fala para vários clubes, é sempre legal situar. Daqui a pouco vou responder ao Caio, que está perguntando sobre Poveda, artilheiro da Série B e o Vitória. Tem uma atualização importante sobre isso. Sandro Barreto está pedindo para contar sobre atualizações de Roberto Pereira e Salazar no Santos. E o Vitor Samuel pede que eu te pergunte sobre o estádio em Betim. Então vamos lá, 2 em 1. Estádio em Betim e se o Salazar em algum momento foi sugerido para o Cruzeiro. Olha, sobre o estádio, a gente vem, a partir desse ano, a gente tomou a decisão de comprar algumas brigas importantes, né? A gente sabia que o Mineirão, ele tem uma conexão muito forte com a torcida e com a história do Cruzeiro, né?
mas também o clube não estava satisfeito com o contrato que estava sendo estabelecido e que era importante rediscutir as bases desse contrato, né? E desde então o Cruzeiro vem avaliando alguns caminhos, né? A gente começou jogando no início do ano no Independência, foi retomada uma negociação com o Mineirão, né? Pensando na volta para o Mineirão durante a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, pela dificuldade do gramado, a gente voltou, né? A gente marcou já o nosso próximo jogo também no Independência. É óbvio que o clube quer ter a sua casa, né? A gente sabe que isso é um diferencial muito importante quando se fala para a constituição de um projeto, né? Mas o Cruzeiro acho que vai comprar as brigas importantes aí, Nicola, para que ele consiga ter a sua casa de uma maneira em que privilegie o futuro do clube e a receita do clube, né? Então, isso é um ponto fundamental importante que aí nos próximos meses e também no próximo ano o Cruzeiro vai continuar brigando. Salazar foi sugerido para vocês em algum momento? Ah, cara, se eu começar a entrar a quantidade de jogador que foi sugerido aqui pra gente, não vai ter fim. Uma coisa que é importante falar, Nicola, a gente tem um departamento de mercado que é muito ativo, né? Então, no Cruzeiro a gente dividiu, né? Eu tenho uma área de scouting, que são pessoas que estão analisando os mercados que são os mercados alvos do Cruzeiro hoje. E eu tenho uma área de mercado que fica prospectando para avaliar se essas possibilidades levantadas já são reais, né? Então o Cruzeiro liga para muita gente, liga para vários empresários, liga para vários clubes. E isso não quer dizer que ele fez proposta. Então muitas vezes a gente vê clube que sai na imprensa que o Cruzeiro está atrás de um monte de gente. E na realidade o que aconteceu pode ter acontecido uma ligação para entender o que está acontecendo, né? Como que está esse jogador? E não necessariamente o Cruzeiro demonstrou um interesse real ou formalizou alguma proposta. Quantas pessoas você tem nessa equipe de scout de mercado? De scouting hoje, só para prospecção de mercado, a gente tem um chefe de mercado, mais 2 pessoas, né, que ficam focadas só no futebol profissional. E aí eu tenho um head de mercado, que é o cara que fica buscando as possibilidades, se elas são reais ou não hoje, dentro da capacidade de investimento do Cruzeiro. Além disso, a gente tem uma outra estrutura, que é uma estrutura de captação de jovens, né? Tá. E aí é sub-17 para baixo. Tá. E dentro dessa estrutura de captação de jovens, a gente já está trabalhando com mais de 5 profissionais. E isso é importante falar que não existia nada disso no Cruzeiro quando a gente chegou, Nico. Então, assim, imagina um clube do tamanho do Cruzeiro, que não tinha nenhuma estrutura como essa, que é uma condição básica. Se você for analisar em qualquer clube sério, né, ele tem que ser muito profissionalizado na sua área de prospecção. Tá. E para buscar eficiência, né, para conseguir encontrar os jogadores que dialogam com a sua necessidade de mercado e também para conseguir antecipar movimentos. Então, um dos grandes diferenciais dessa área de mercado é você conseguir entender o que os outros estão fazendo, como que os outros estão gastando, como que os outros estão se movimentando. Né? Ô Pedro, então beleza, é legal você trazer isso para a gente, mas agora para consolidar. Me diz um jogador que veio da base a partir dessas análises e algum jogador que está no time principal que veio de uma sugestão desse pessoal de mercado, óbvio que passa por aprovação de vocês, da comissão técnica, é tudo um pacote, né? É um conjunto. Mas gostaria de que você sinalizasse com 2 jogadores, um de cada lugar que foi contratado a partir dessas investigações, dessas apurações, dessas buscas. Todos foram. Na realidade, independente da forma, né, assim, todos passam pelo crivo dessas áreas. Então, nenhuma decisão é tomada, por exemplo, Nicola. Vou te dar o exemplo do Ian Lucas, que é o volante que subiu do sub-20 e foi para o profissional. Ele passou pelo crivo de toda a área de captação do clube, passa pela diretoria do futebol, para que se tome a decisão, né? E assim, e a comissão técnica também faz parte desse debate. Então, para que a gente consiga diminuir a margem de erro, a nossa ideia também é sempre colocar o maior número de pessoas na mesa para que se tome a decisão. E o grande ponto é analisar se aquele jogador é bom para o Cruzeiro. Porque o aspecto particular e pessoal, ele sempre vai colocar. Então, se a gente sentar na mesa, eu e você, a gente começar a falar de jogador, cada um vai ter uma opinião. O nosso objetivo é formar as pessoas dentro do clube para que se analise se aquela característica ela está dialogando com o que a gente quer para o futuro do clube, né? Pedro, uma pergunta mais espinhosa. Eu acho que o Cruzeiro teve muitos méritos, mas a escolha de jogadores e técnico foi muito boa. Ano passado vocês acertaram praticamente tudo,
pouquíssima grana para investir. Vocês descobriram o Pesolano, que eu nunca tinha ouvido falar, montaram um time dos mais baratos, subiram de forma categórica. Nesse ano, um investimento um pouco maior, mas teve um jogador que vocês contrataram que eu nunca vi se encaixando, nem no perfil do Pesolano, nem no perfil do Pepa, que é o Nicão. Como é que você deu a escolha do Nicão? Explica para a gente, por favor. Olha, Nicola, a gente, quando sobe, a gente faz uma reunião muito longa com todos os membros da diretoria, com a comissão técnica que estava ali naquele momento. E a gente começa a fazer uma reflexão e analisar o perfil das nossas contratações em pilares, né? Então, assim, uns pilares muito importantes era a experiência na Série A, né? Era jogadores com capacidade de chegar e aumentar o nosso nível de maneira competitiva. Um outro pilar, por exemplo, eram jogadores sub-23, jogadores que poderiam vir para, quem sabe, o Cruzeiro revender no futuro, porque a gente identificava lacuna na base. O Cruzeiro, ele ficou muito tempo... É um processo longo, né? Não é um processo, na base não é um processo rápido, perfeito. Exato, então assim, eu não vou... imagina um clube que nos últimos 4 anos investiu muito pouco nas categorias de base. Então não dá para a gente esperar que do dia para a noite o sub-20 do Cruzeiro vai ser extremamente competitivo. A gente está tentando acelerar as tomadas de decisão. Então, um dos pilares era trazer jovens, aposta, dentro da nossa capacidade de investimento para que a gente conseguisse revender esses jogadores. Aí a gente pode colocar aí dentro dessa parcela aí, você pode colocar Rafael Bilu, o Formiga, diversos jogadores jovens que a gente enxergava que poderiam responder ali de maneira imediata, sabendo da margem de erro quando se fala de contratação de jogadores sub-23. O Nicão, ele vem dentro da mesma parcela que veio Ramiro, Richard, Matheus Vital, Gilberto, jogador. Exato. Mas imagina um clube que teve que contratar 20 jogadores. Né? Você tá fazendo em atacado. Sem grana. Exato. E na nossa cabeça, assim, nem todos os jogadores vão se adaptar de maneira imediata. Alguns se adaptam muito rápido e já começam a jogar no clube, outros demoram um pouco mais. E isso faz parte, porque às vezes a gente esquece que eles também são seres humanos. O cara viaja com a família, filho pequeno, tem toda uma capacidade de adaptação a uma cidade nova que muitas vezes a gente não coloca na conta de um processo de construção de uma equipe. Se você traz 2, 3, você consegue focar a sua estrutura para tentar diminuir essa margem de erro. Né? Com 20... então, assim, mas mesmo assim, cara, eu continuo reforçando, assim, o Nicão é um baita de um jogador. É um cara que, se você for pegar o histórico dele no Atlético Paranaense, tudo que ele fez, no nosso debate, todo mundo avaliou naquele momento assim, cara, esse cara vai chegar e vai entregar de maneira imediata. E acho que é um jogador que ainda tem muito para dar para o futebol, e independente se ele for ficar no Cruzeiro ou não, é um cara que vale a aposta pelo futebol que ele sabe jogar, né? Eu acho que é mais a questão da intensidade, porque que é um bom jogador, ninguém faz o que fez no Atlético se não for bom jogador, mas não tinha a intensidade que os jogadores do Cruzeiro precisavam ter com o Pesolano, mas tudo bem, essa é uma outra discussão. Vou abrir para perguntas, tem algumas bem legais. Pedro, antes só esclarece para a gente, o Atlético Paranaense acaba de fechar a venda do Vitor Roque, 74 milhões de euros, né? São 40 milhões de euros fixos, 21 milhões de euros em bônus e mais 13 milhões de euros com pagamento de impostos. O Barça é quem vai desembolsar toda essa grana. Como é que ficou aquela questão envolvendo a disputa do Cruzeiro com o Atlético Paranaense? Isso já está superado? Vocês ainda brigam por isso? Dá uma atualizada nesse assunto, por favor. Esse processo ainda está na CNRD, o clube entrou e é um processo que continua caminhando, é o departamento jurídico do Cruzeiro que está tocando isso. O que está sendo questionado aí é o valor da multa, que não é a multa que o Cruzeiro acredita que deveria ter recebido pela transferência desse atleta. 24 milhões foi quanto o Atlético pagou na oportunidade, foi isso, Pedro? Na realidade, eles depositaram o valor da multa e como o Cruzeiro já tinha formalizado, né, uma proposta de renovação pela Lei Pelé, o clube tinha o direito de fazer essa formalização, agora a discussão está em cima da proposta que o Cruzeiro tinha feito. E aí, só para fechar sobre esse assunto, quantos milhões a gente tem de diferença caso o Cruzeiro prospere nessa ação judicial, Pedro? Isso eu deixo o departamento jurídico falar, viu, Nicola? É um debate aí que está sendo feito. É óbvio que o clube está brigando por bem mais.
E é justamente fazer valer a lei. Acho que o grande debate aí é assim, se a Lei Pelé é a lei que está em vigência, o clube formador é o que tinha o direito de oferecer a primeira renovação de contrato para o jogador, o clube só está pedindo para que isso seja validado e segue a vida. Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, fala com a gente ao vivo, direto de Belo Horizonte. Pedro, o Peixe Ambiente quer saber se o Cruzeiro ainda pretende contratar mais jogadores nessa janela, essa bem mais curta, né? Só até dia 2 de agosto. O nosso objetivo, Nicola, assim, a gente teve algumas baixas, né? A gente teve a saída do Richard, a lesão do Ramiro, a lesão do Bilu, né? São essas duas lesões praticamente tiram os atletas da temporada. A gente está tentando trabalhar para que eles tentem pegar essa faixa, esse período final, mas são dois jogadores que a gente acabou tendo baixa. O nosso objetivo é olhar a qualidade média do elenco. Então, assim, a gente não acredita que vai vir ninguém para resolver qualquer problema que o clube tem. A gente acredita muito na nossa força coletiva e o nosso diferencial vai ser o nosso jeito de jogar. Mas a gente está procurando oportunidades aí, caso surja mais alguma oportunidade, além das que a gente já encontrou, né, que foi Paulo Vitor, Lucas Silva e o Palácios, a gente está ativo aí para poder aumentar o nível médio da equipe e manter a equipe cada vez mais competitiva. A gente tenta apertar o Pedro, ele é bom de oratória, você percebe que... Mas a gente vai tentando apertar ele para ver se a gente arranca alguma resposta bem importante. Ó, o Vitor Samuel escreve, a mudança da base da Toca 1 para 2 é para a construção do estádio? Não, na realidade a Toca 1 continua funcionando. A gente está fazendo alguns investimentos, inclusive lá para melhorar o serviço oferecido pela base. Infelizmente, assim, não teve nenhum tipo de manutenção feita na Toca 1 durante os últimos anos. É triste, né? Principalmente quando a gente fala do Cruzeiro, que tem um histórico de clube formador. O que a gente tem feito foi quebrar todas as barreiras, Nicola, que existia dentro do clube. Então, imagina um clube como o Cruzeiro e que a base praticamente não entrava na Toca 2. Né? Isso para a gente é inadmissível, principalmente quando você fala que você quer formar jogador. O futebol feminino, que hoje para a gente é um pilar estratégico, o Cruzeiro pagava uma estrutura externa para o futebol feminino treinar. O que a gente fez foi romper essas barreiras todas. Hoje, a estrutura Toca 1 e Toca 2, obviamente, cada categoria tem os seus horários, tem as suas regras, mas assim, todo mundo pode usar as estruturas do clube. Então, o futebol feminino hoje utiliza muito a Toca 2. O Sub-20, ele cumpre basicamente a mesma regra de horários da equipe profissional, então é uma categoria totalmente integrada. E a gente fez um investimento muito legal agora, que foi um campo sintético na Toca 2, o que permite que categorias como Sub-17 também possam treinar lá. Mas a Toca 1 continua sendo a casa principal da base, aí pela quantidade de atletas, necessidade de alojamento, ter uma escola lá dentro, né? E tudo isso a gente, dentro da nossa capacidade de investimento, a gente vem procurando melhorar, e por isso que eu falo, né? Nem sempre investimento em clube é investimento em contratação só, né? Para quem está pensando no futuro do clube, investir em infraestrutura, na minha visão, é uma das maiores proteções do futuro do clube, porque é daí que vão vir as principais joias e o principal rendimento para a instituição. Ô Pedro, antes de passar para as próximas perguntas, só me ajuda a entender qual foi a coisa que mais te surpreendeu do ponto de vista negativo quando você assumiu a função de diretor executivo do Cruzeiro. Agora há pouco você citou, por exemplo, o distanciamento entre as categorias, você chegou a falar da falta de estrutura e de gente para buscar reforços, mas qual foi a coisa que mais te chamou a atenção? Foram vários os casos, né, não ligados ao futebol, mas eu queria um parecer seu, um testemunho seu de algo que você falou, não é possível que isso aqui funcionava desse jeito. Nicola, o que mais me chamou a atenção, acho que isso é fruto de todo o restante, né, que acabou gerando no clube, era a cultura existente. Então, assim, as pessoas, quando você saía para conversar com as pessoas, logo nas primeiras semanas ali, as pessoas acreditavam que o tamanho do Cruzeiro iria resolver os problemas da instituição de maneira natural. Eu escutei de mais de uma pessoa que o Cruzeiro ia voltar para a Série A. As pessoas falavam, não, fica tranquilo, o Cruzeiro vai voltar para a Série A, o clube é grande demais. Sendo que estava no terceiro ano de Série B. E sendo que no último ano quase tinha caído para a Série C.
como que você encontra gente dentro da instituição pensando dessa maneira? Então, assim, se você não tem uma cultura de trabalho, uma cultura de que você precisa trabalhar no limite para que você consiga crescer como clube, você nunca vai mudar teu status. Então, hoje eu tenho a felicidade de falar que dentro do Cruzeiro, as pessoas, o dia a dia, as rotinas, e principalmente porque as lideranças cobram isso vai fazer com que o Cruzeiro cresça. Isso vai fazer com que o Cruzeiro retome seu lugar de protagonista. E mudar isso foi doloroso e foi muito difícil, porque essa cultura foi a cultura que fez com que o clube entrasse nessa dívida bilionária, fez com que o clube trabalhasse muito pouco, as pessoas lá dentro trabalhavam muito pouco. Isso não ia fazer o clube mudar de status. Pedro, em termos de carga horária, em termos de atitude, o que você quer dizer com isso? Eu acredito em tudo, em termos de carga horária e qualidade de trabalho. Tá. Né? E uma coisa que é importante, quando você perguntava para as lideranças das áreas, as pessoas estavam ali apenas para prestar serviço para a comissão técnica que estava dentro do clube. Então, não existia um planejamento estratégico ou um plano de melhoria para a área de performance, para a área de saúde, para a área de nutrição, para a área de análise de desempenho. As pessoas estavam ali respondendo somente às demandas do treinador. Hoje, não. Hoje a gente dialoga com a comissão técnica, é óbvio, mas todo mundo precisa pensar no crescimento do clube e no crescimento da sua área. Né? E isso sim vai fazer com que o Cruzeiro cresça. E assim, Nicola, eu não sou dono dessa cadeira. Eu estou como diretor de futebol do Cruzeiro, mas enquanto eu estiver como diretor de futebol do Cruzeiro, o meu papel é defender o futuro do clube. A gente pensa a todo momento no futuro do Cruzeiro. Hoje, o dia a dia ele é difícil, porque a gente precisa roer ali para conversar com o empresário, para tentar tirar jogador de clube, para tentar fazer com que a gente consiga a melhor negociação pagando pouco. Mas tudo isso é para que o futuro do clube seja brilhante. Tá. E isso a gente não vai mudar. Ô Pedro, se o Ronaldo não tivesse comprado o Cruzeiro, o que você imagina que seria do clube hoje? Estava na Série C. O Cruzeiro não tinha dinheiro para conseguir... Não tinha, quando a gente chegou, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Quando a gente chegou, não tinha time para entrar em campo do Campeonato Mineiro. Imagina o que o clube ia fazer ali sem a capacidade de investimento necessária e, pior, sem a capacidade de gestão para tomar decisões duras para fazer com que o clube sobrevivesse. Porque dinheiro, uma hora e outra você sai passando o chapéu, tem um monte de gente que gosta do Cruzeiro e quer ajudar. O mais difícil é a capacidade de gestão, que é tomar as decisões impopulares, que é tomar as decisões que são muito complicadas para que o clube possa sobreviver. E isso, só o Ronaldo, só com a capacidade de liderança do Ronaldo foi possível. E mesmo assim ainda ouviu, Gordão, respeito com o Cruzeirão, com o Cabuloso, alguma coisa assim. Bom, o Oberdan Leite mandou mensagem e perguntou, ele escreveu o seguinte: manda um abraço para os meus primos Paulo e Marcelo Marcondes, cruzeirenses apaixonados, e que pedem para perguntar quando o Cruzeiro vai ter um time para brigar por título. Pedro, vocês fizeram um planejamento a médio prazo, né? Esse planejamento prevê que o Cruzeiro seja capaz de entrar nos campeonatos para brigar por títulos a partir de que ano? A gente acredita, Nicola, que o crescimento vai ser gradual. Né? A gente acredita que ano a ano a gente já vai conseguir melhorar as nossas equipes. E a gente acredita que dentro de um prazo de 3 a 4 anos o clube já vai estar cada vez mais confortável para fazer investimentos maiores. Né? Não dá para cravar em um ano tal, o Cruzeiro vai brigar por título, porque eu acho que isso que é injusto e muitas vezes não é real. Né? Mas a gente acredita que com a evolução dos anos e o clube está lidando ainda com muita antecipação de receita, né? O clube ainda tem que pagar muita dívida que impacta diretamente o seu fluxo de caixa, né? E a partir do momento em que isso for sendo suavizado, o investimento é no futebol, é na atividade fim, né? E uma coisa que é importante, assim, o Cruzeiro não vai precisar faturar como os principais clubes do Brasil para brigar lá em cima, porque a gente acredita que o nosso diferencial aí vai ser investir de uma maneira correta, de uma maneira precisa, e assim, com a nossa força de trabalho, a gente vai conseguir colocar o Cruzeiro ali entre os principais clubes do Brasil.
Bom ponto esse. Tem uma pergunta sobre o Vasco. Prometo que assim que acabar a entrevista a gente retoma todos os outros assuntos. Não fiquem despreocupados. O Fábio Oliveira, Pedrão, olha a intimidade. Se o Matheus Pereira não vier, ofereça o mesmo salário alto para o Cavani. Vai que cola, com um bom centroavante e zagueiro para beliscar uma pré-Libertadores. Vou aproveitar, até porque o Vinícius também fala sobre o Matheus Pereira. O Pedro, na medida do possível, atualiza para a gente sobre o Matheus Pereira. O que eu escuto é que negociar com árabes é muito difícil. Hoje eles fazem uma sinalização, no dia seguinte já não é isso. O que você pode contar para a gente sobre o Matheus Pereira, que se sabe é cruzeirense e tem feito esforço para jogar no clube? Cara, a única coisa que eu consigo passar sobre sobre o Matheus Pereira é que ele é muito cruzeirense mesmo, ele gosta muito do clube, essa é a informação que eu tenho e é um cara, inclusive, que quando ele pode, aí nas férias dele, ele vai no Mineirão e tudo mais. Mas sobre negociação, Nicolas, se eu começar a entrar em negociação, ponto um, as que estão vigentes vão ficar cada vez mais difíceis, né? E ponto dois, as que não existem, eu vou começar a falar aqui porque as que aparecem, a quantidade que aparece é muito mais as que não existem do que as de fato estão em vigência, porque nós estamos numa janela de meio de ano, né? Então, vários nomes que estão aparecendo aqui, teve nome de verdade, que o clube nunca fez nada. Fala um, por favor, Pedro. Um que o clube não fez nada? Qual foi o primeiro que você perguntou aí? Foi um que a gente nunca evoluiu. Que o João Vasco, Cavani? Cavani nunca teve. Não, nunca teve conversa. Tá. Então, assim, não adianta a gente ficar entrando aqui em detalhes de negociação. Uma coisa que dá para falar é o seguinte: o clube vai fazer todos os movimentos dentro da sua capacidade de investimento, da sua realidade financeira. O clube não faz loucura, né? Todos os movimentos são bem calculados para que a gente consiga pagar em dia. Tem uma coisa que me incomoda muito, eu já falei mais de uma vez aqui, é sobre a falta de regulação na indústria. Então, muitas vezes, quando a gente está negociando, a gente está competindo contra clubes que oferecem e não pagam. Os que oferecem e pagam, até vai, mas os que oferecem e não pagam, aí você vê, depois o clube está atrasando imagem, está atrasando luva, não pagou comissão, ou vai sofrer transfer ban porque não pagou na FIFA. Isso, para mim, é doping financeiro. Porque esse clube levou um jogador que eu poderia levar. Isso, para mim, é injusto. E se a gente, como indústria, não evoluir nesse aspecto, e eu não estou inventando a roda, não, né? Você sabe que acontece isso na La Liga, você sabe que acontece isso nas principais ligas do mundo. Se o futebol brasileiro não evoluir nisso, a gente sempre vai estar para trás, porque a gente não está alimentando as boas práticas de gestão. A gente está falando aí agora das ligas, né? Os blocos econômicos que estão discutindo um valor absurdo sobre como os clubes vão faturar. Na minha visão, a gente só vai discutir como a gente vai gastar mais errado. Porque esses clubes vão faturar mais e vão ali, vão jogar tudo no mercado gastando errado. Vai aumentar o leilão. Exato. Assim, a gente não está discutindo que parte desse dinheiro vai para a base, que parte desse dinheiro vai para o futebol feminino, que parte desse dinheiro vai para a infraestrutura. Né? A gente está simplesmente aumentando o bolo para gastar ele de uma maneira desestruturada e isso não vai melhorar a indústria em nada. Porque vai ter clube pagando 1 milhão, 2 milhões por mês para jogador e não vai ter um centro de treinamento de alto nível. Bom ponto. E o Pedro não está nem se referindo, por exemplo, ao Arthur Vidal, que ganha 1 milhão e 800 mil por mês no Flamengo e ganha, né? Ele está se referindo aos clubes que prometem e não pagam, né? Exato, ele está recebendo. Né? Assim, o problema são aqueles que oferecem e não pagam. E para mim, a indústria do futebol está doente nesse aspecto. E se a gente não parar para debater, e aí que eu acho que existe o papel da CBF, o papel das ligas, das federações, a gente precisa debater a indústria como um todo, porque senão a gente só vai ficar falando aqui sobre como a gente vai gastar mais. E tá errado. Pedro, vocês não devem nada pro atual elenco? Não. O Cruzeiro, desde do momento em que o Ronaldo assumiu, ele cumpre todas as suas responsabilidades. O clube já paga carteira, imagem, luva e todas as premiações, por exemplo, de Série B, de Copa do Brasil, foram pagas. Tá. É 60-40? 60 carteira, 40 imagem? Varia? Qual é a prática aí?
É 60-40, agora teve a nova lei do geral do esporte que vai regrar para 50-50, né? A gente está debatendo Tá.